IGPL, e editor associado do Journal of Computer and System Sciences. O professor Rui é uma referência nacional e internacional na área de lógica, com importantes contribuições na área de teoria da prova, como os estudos de dedução natural rotulada, e mais recentemente com Homotopy Domain Theory. Ele criou em 94 o OLIC, que é uma série internacional de encontros científicos na área de lógica, além de ter sido premiado em 2006 com a cátedra Edward LaRocque Tinker Visiting Professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Stanford. Nos últimos anos, ele integrou o comitê científico de diversos prêmios em lógica e computação, como Rothschild Prize in Logic and Philosophy, o E.W. Beth Dissertation Prize, além do IEEE John von Neumann Medal. E ele atua na área de ciência da computação com ênfase em teoria, principalmente com temas relacionados à teoria da prova, teoria da computação, lógica matemática, teoria dos modelos e fundamento da segurança computacional. Primeiramente, professor, eu queria agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, especialmente nesses tempos tão complicados, né, que além de diversas conferências nacionais e internacionais acontecendo em forma virtual simultaneamente, a gente ainda tem tantas preocupações de cunho pessoal para lidar. Então, em nome da organização do evento, eu agradeço muito o aceite em participar. E passo a palavra para ti. Então, boa tarde a todos. Na verdade, sou eu quem agradece. Sou eu quem agradeço, né, essa honra e esse prazer de estar apresentando para vocês. E, como fiz ontem, eu quero parabenizar essa organização, esse comitê de organização, por ter feito tão belo trabalho na apresentação, no contato com, no caso, um convidado como eu. Me senti muito acolhido, muito atendido. Estou impressionado com a qualidade de todo evento, como, sabe, como sendo, inclusive, fazendo algo tão importante, que é estimular essa garotada mais jovem a se interessar por temas que têm tanta relevância no desenvolvimento de ideias. Inclusive, eu me lembro, eu fui para Stanford, eu sempre fiquei impressionado. Em uma das palestras de um dos fundadores do Google, era intitulada Ciência como Inspiração. E aí ele chama a atenção do quanto que muita gente se fala digamos, do tipo, mas está trabalhando em computação e tecnologia, tem que ter alguma, digamos assim, alguma aplicação na sociedade. Aí ele chama a atenção, ele como empreendedor, do quanto é importante os fundamentos de certas noções aí de ciência, inclusive o próprio buscador do Google, né, é baseado em algoritmos sobre grafos e tal. E ele chama a atenção de que tem tanta coisa em ciência boa aí que você pode usar como base para um empreendimento. Um empreendimento inovador tem que ser bem sustentado por fundamentos teóricos para dar alguma coisa de novo, e não simplesmente reproduzir ideias que foram feitas já para alguém. Então, eu fico, digamos, impressionado e agradecido pela iniciativa de vocês de fazer um evento como esse para incentivar digamos, o envolvimento de pessoas mais jovens que estão começando. Então, vamos lá, vou começar a apresentar. Eu peço desculpa porque o material foi apresentado já e está sendo reutilizado em outras apresentações, adaptado, e está em inglês. Então, eu vou falar em português, naturalmente, mas, infelizmente, o conteúdo está escrito em inglês. Eu espero que isso não seja um grande empecilho. Então, vamos lá, vamos apresentar aqui. Então, vamos lá, conexões entre lógica e geometria, aparentemente, e onde é que entra a computação aí? Reescrita de termos. Então, o que está na base de reescrita de termos é um caminho de reescrita. E o que tem a ver com lógica e geometria? Com geometria, a gente conhece uma área da topologia chamada topologia algébrica, que trata de espaços, de uma maneira geral, através de pontos e caminhos. Tá certo? Então, diretamente, a gente pode assim, enxergar uma conexão de reescrita de termos com geometria através dessa noção de caminhos. E em lógica,
através desse formalismo que eu já até mencionei na conversa de ontem, que trata justamente da formalização da matemática construtiva, existe algo que se chama de, digamos, é uma teoria de tipos, né? Teoria de tipos relativos à identidade entre termos de um determinado cálculo lógico, como o lambda cálculo. Então, daí, esse tripé aí da reescrita de termos com provas de identidade, provas de igualdade na lógica e caminhos no sentido geométrico. Então, é essa a ideia. E vocês vão ver, eu fico empolgado com o seguinte fenômeno. Normalmente a gente estuda em teoria e é questionado, para que serve? Isso aí serve para quê, né? E aí é interessante como a gente vê agora esse assunto, e eu fiquei contente com isso, enxergar uma utilidade bem concreta, porque em geometria, na área de homotopia, tem um determinado tipo de problema, que a gente vai ver aqui, chamado de calcular o grupo fundamental de uma determinada superfície geométrica. É algo que é complicado, é trabalhoso, não que seja... É uma das invariantes mais difíceis de calcular na homotopia. Então, o que a gente está fazendo é trabalhar num formalismo, não é só uma notação, é uma combinação de notação com conceituação e com uma semântica, que vem facilitar o trabalho do matemático, não só de calcular o grupo fundamental de superfícies, mas também provar para alguém que tal superfície tem tal grupo fundamental. Então, é essa a observação que eu queria fazer em termos da utilidade. Para que serve, não é, essa história toda? Então, vamos lá. Então, eu vou lembrar novamente, quem estava ontem vai se lembrar disso, que essa teoria de tipos teve o seu, digamos assim, mentor premiado por esse prêmio sueco, concedido pela Academia de Ciências da Suécia, que premia 4 áreas que não são contempladas pelo Prêmio Nobel: lógica e filosofia, música, artes e matemática. Tem um prêmio para matemáticos também. Não é como tão prestigioso ainda quanto é a medalha Fields, mas tem, digamos, uma premiação em dinheiro. Não é grande coisa, é da ordem de, sei lá, se eu não me engano, 400 mil coroas suecas, que dá talvez em torno de 40, 50 mil dólares no máximo. Não é $1 milhão como é o prêmio Nobel, mas é uma quantia em dinheiro também. Então, todo ano, eles então, digamos assim, inclusive eu participei de alguns desses, eu participo do comitê assessor de indicar, e eu venho até indicando esse Martin Löf, que é esse autor da teoria de tipos, como sendo um candidato de grande mérito a receber, mas durante muitos anos eu venho indicando e nunca foi, e nesse ano passado acabou sendo, de fato, premiado, juntamente com outro sueco da mesma universidade, mas de outro departamento de filosofia, ele é do departamento de matemática. E os dois trabalharam nos fundamentos desse material que eu vou falar, que é justamente uma formulação, uma formalização da matemática construtiva através de um sistema dedutivo chamado dedução natural, para o qual contribuiu muito Dag Pravits, e o Martin Löf construiu em cima dessa dedução natural a chamada teoria construtiva de tipos. Então, são esses dois senhores aqui. Esse segundo aqui é Martin Löf. Então, para abreviar, não vou ler tudo aqui, mas eu vou disponibilizar essas transparências, esses slides, para quem quiser depois ler com mais calma certos trechos, que eu não vou poder me alongar muito, mas aqui está o seguinte: inicialmente, P. Martin Löf trabalhou em teoria da prova, também tal qual Dag Pravits, cooperando intimamente com Pravits. Nos anos 70, mais precisamente, começou nos anos 1972, quando ele publicou o primeiro relatório técnico, ainda sem publicação por pares, digamos assim,
ele criou uma versão construtiva da teoria de tipos, que é algo que vem desde Bertrand Russell, lá atrás, no início do século XX, né? E, nesse caso aqui, uma linguagem formal na qual é possível expressar a matemática construtiva. E aqui, uma prova de um enunciado matemático pode ser considerada como um programa para verificar o enunciado. E teoria construtiva de tipo também funciona como, aí vem aqui a conexão com a nossa área de computação, né? Uma poderosa linguagem de programação e tem tido um enorme impacto em lógica, em computação, e mais recentemente aí eu atribuo essa possibilidade de formular ferramentas bem concretas para resolver esses problemas de calcular grupo fundamental, provar a existência de grupo fundamental, assim por diante, na matemática. Então, justamente nesse... Então, o impacto da teoria de tipos intuicionística na matemática vem através da formalização desse conceito de provas de igualdade. Ao introduzir, em 1973, um arcabouço no qual a formalização da noção lógica de igualdade através do chamado tipo-identidade, essa teoria de tipos de Martin-Löf permite uma surpreendente conexão entre reescrita de termos e conceitos geométricos, como, por exemplo, caminho e homotopia. O impacto em matemática tem sido, digamos, sentido mais fortemente desde o início de um programa de pesquisa de um russo que faleceu em 3 anos atrás, eu acho, bem jovem, relativamente jovem, 50 anos, eu acho, que estava trabalhando no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, justamente onde trabalhou Gödel, Einstein e tantas outras cabeças dessa área, e é muito forte em termos de matemática, né? Então, o programa que ele encampou, e eu me lembro quando eu estava em Stanford, em 2006, ele fez uma palestra no departamento de matemática. Naquela época não se conhecia muito bem, então, mas eu me lembro de ter visto um anúncio de uma palestra sobre o cálculo homotópico, cálculo lambda homotópico, homotop e lambda cálculos. E aquilo eu achei curioso, eu sempre procurava, digamos assim, descobrir seminários. Eu estava no departamento de filosofia, mas eu ia assistir os seminários na computação, na filosofia, na matemática e até num centro interdisciplinar de tecnologia de informação e a área do direito. Então, lá nessa época, 2005, 2006, eu estava lá em 2006, ele iniciou esse programa sobre o que ele chamava de fundamentos univalentes da matemática. E, juntamente com outro professor, no caso, que foi aluno de MacLane, Sanders MacLane, que foi uma espécie de guru da teoria das categorias, né? Esse Steve Alwode é professor na Universidade de Pittsburgh, na Califórnia, no departamento de filosofia. Então, juntos, eles encamparam um programa de pesquisa que foi, inclusive, financiado pela NSF nos Estados Unidos e foi executado lá no Instituto de Estudos Avançados por um período razoavelmente longo, envolvendo muita gente das diversas áreas, matemática, computação, filosofia, assim por diante. E o trabalho, digamos assim, que em torno a denominação, vamos falar assim, dessa teoria de tipos com conexões para a geometria, para a homotopia, é o que eles chamam até hoje, tem um legado todo, tem toda uma comunidade estudando o que se chama de teoria homotópica de tipos, ou teoria de tipos da homotopia. Então, de onde vem, né? Eu me lembro de ter visto uma palestra do Voevodsky, em que ele fala do problema que parece trivial, né? Que é o problema da igualdade. Quando você diz assim, quando você tem, digamos, determinado objeto matemático, você quer dizer que é igual a outro, desde Euclides a gente fala de congruências, tá certo? Um triângulo é igual a outro se ele for essencialmente congruente, né? Aí, depois, no início do século XX, surgiu essa área chamada de topologia, onde você diz assim, não, a igualdade de objetos geométricos por congruência é muito forte, vamos enfraquecer um pouco mais, de modo que, por exemplo, uma esfera possa ser considerada igual a uma elipsoide. Até, por exemplo, a Liga de Futebol Americano, ele chama de bola, né? Aquela coisa que não é nem uma bola, é um oval. Mas talvez eles tenham
sei lá, uma apreciação grande pela topologia. Considera que a bola de futebol nosso é essencialmente a mesma coisa que aquele ovo lá, que é a bola, porque existe uma transformação contínua, e vem a matemática dizer isso, entre a esfera e aquela elipsoide. Então, a igualdade é um problema, digamos assim, complexo na matemática, principalmente quando a gente fala de objetos de ordem superior, não apenas objetos mais simples. Então, ele fala dessa necessidade de se tratar a igualdade seriamente, porque, por exemplo, a igualdade é muito boa, a igualdade em si, somente da forma tradicional, a igualdade é boa para tratar elementos ou indivíduos de uma determinada coleção. Na teoria dos conjuntos, por exemplo, você tem o teorema da extensionalidade, que diz que dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, certo? Mas ela falha quando você começa a falar de coleções, por exemplo, conjuntos ordenados, conjuntos de conjuntos e tal, são coisas mais elaboradas, são estruturas. Então, isomorfismo é uma boa noção para falar de igualdade, o que é mesmo, o que não é mesmo, quando fala de coleções, mas falha quando você fala de coleções de coleções. Então, essa iteração de igualdades de ordem superior, elas vão determinar, digamos, as chamadas higher equalities, ou seja, igualdades. E como lidar com isso num formalismo que, se for tratar apenas na teoria dos conjuntos, a gente está muito limitado, porque o axioma da extensionalidade quase que anula qualquer tipo de igualdade de ordem superior. Então, isso, segundo ele dizia lá na palestra em 2006, leva a uma teoria das chamadas equivalências iteradas, que exatamente seriam a substituição correta pela tal da coleção iterada. Então, esse é o problema de entender, formular e tratar, como o devido cuidado, das igualdades de ordem superior. E em uma palestra de um professor da Universidade de San Diego, na Califórnia, chamado Michael Schumann, que é uma das pessoas bastante atuantes nessa área de teoria homotópica de tipos, ele chama a atenção das características do que seria a gente dizer que algo em matemática é o mesmo que a outra coisa. Você tem a noção de mesmice, vamos falar assim, né? O que é? Dois grupos são o mesmo se eles são isomorfos. Isso na teoria dos grupos. Depois, dois espaços topológicos são o mesmo se eles são homeomorfos. Duas categorias são a mesma se elas forem equivalentes. Dois conjuntos, então, são o mesmo se eles têm a mesma extensão. Como eu disse, isso é o teorema da extensionalidade. Dois mapeamentos são homotopicamente o mesmo se um pode ser continuamente deformado em um outro. Então, essas são as noções de digamos, mesmice que a gente identifica e que Michael Schumann identifica nessa palestra em que ele disponibiliza os slides. Ele não tem um texto que eu saiba publicado a respeito disso. Foi em março de 2019. Mas no trabalho nosso, meu e dos meus colaboradores, a gente observa o seguinte: por que surgiu a teoria homotópica de tipos? Concretamente, é porque a gente pode enxergar dois termos do lambda-cálculo. Isso aí não é a gente que está dizendo, isso é a definição da igualdade de dois termos do lambda-cálculo, lá desde o artigo original de Church. Dois termos do lambda-cálculo são o mesmo se eles são conversíveis. E essa relação de conversão vai levar exatamente a uma semântica de caminho, que é justamente quando é que M é igual a N no lambda-cálculo, é quando existe uma reescrita, que inclusive é inversível. O próprio Church já incluía não só a chamada beta-contração, mas também a chamada inversa da beta-contração. Então, nesse sentido, é que a gente procura, digamos, dar uma justificativa do porquê que entra a ideia de caminho nessa teoria de tipos, o que, na verdade, esse professor Michael Schumann e os que estão, vamos dizer assim, trabalhando na teoria oficialmente formulada de Martin Löf, não prestaram atenção. E a gente faz uma proposta de reformulação de por que aparece caminho. No caso deles, o caminho aparece somente na semântica. E a gente oferece uma formalização do que seria o caminho entre caminhos, que seria a ideia de homotopia.
Quer dizer, a gente tem os termos, tem as definições de igualdade, e a gente formula, então, definições de caminhos entre essas reescritas. É como se aqui eu tenho um termo M, aqui eu tenho um termo N, tem uma reescrita de M para N, portanto, eles são iguais, e tem outra maneira de reescrever de M para N também. Como é que eu comparo esses dois caminhos? Então, a gente oferece um cálculo para estabelecer critérios de declarar caminhos de reescrita como sendo iguais. Não é igualdade entre termos, ou não é convertibilidade entre termos, é a convertibilidade entre caminhos de reescrita, que no nosso formalismo se transformam em termos também, mas são termos especialmente definidos e integrados em toda essa, digamos assim, todo esse arcabouço formal, conceitual da teoria de tipos. E aí eu lembro, eu até já chamei a atenção para isso na aula passada, que o problema da mesmice é algo que, inclusive, dá origem a uma piada muito famosa entre os matemáticos, que diz que digamos, o topólogo, a pessoa que estuda a topologia, não consegue distinguir entre uma xícara de café, né, no caso uma xícara, e uma rosquinha, porque as duas coisas topologicamente são a mesma, porque você tem uma deformação contínua entre uma xícara e isso aqui é uma figura lá do verbete da Wikipédia, que está mais bonitinha porque está móvel. Aqui eu tirei apenas a imagem, mas quem for lá na Wikipédia vai ver como se fosse uma imagem deformando uma xícara, se transformando numa rosquinha e vice-versa. Então é justamente uma piada matemática frequentemente repetida, é que topólogos não conseguem distinguir entre uma xícara e uma rosquinha, já que digamos assim, uma donut, uma rosquinha, poderia ser reformatada ou deformada continuamente para formar uma xícara, simplesmente criando um dimple e simplesmente alargando, né? Enquanto que preservando o espaço, no caso, interno, que é o buraco, vamos falar assim. Então, essa noção essa busca por uma definição e um tratamento devido por mesmice é algo que permeia a geometria moderna, pode dizer assim, né? Então, aqui eu trouxe também na Wikipédia chamando a atenção para o que é uma invariante que determina a possibilidade de a gente estudar formalmente quando é que uma determinada superfície dessa pode ser considerada igual ou mesma que uma outra do ponto de vista desse tratamento das homotopias, das deformações contínuas, assim por diante. Assim, em matemática moderna, é comum estudar uma categoria associando a cada objeto dessa categoria um objeto mais simples, que ainda assim retém suficiente informação sobre o objeto de interesse. Grupos de homotopia, é essa maneira de associar grupos automáticos. Então, o link entre topologia e teoria dos grupos permite aos matemáticos aplicar insights de teoria dos grupos à topologia. Então, por exemplo, a gente mostra, então, que o grupo fundamental, que é esse invariante de uma rosquinha, é o produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros. E o da X, que é uma espécie de essência, são isomorfos, são essencialmente o mesmo. Então, é porque são figuras equivalentes, no sentido geométrico, no sentido homotópico, né? Mas há uma necessidade, ou há, de fato, uma dificuldade de calcular e provar grupos de homotopia, como eu também tirei aqui da Wikipédia. Diz assim, grupos de homotopia são usados em topologia algébrica para classificar espaços topológicos. O primeiro e mais simples dos grupos de homotopia é o chamado grupo fundamental. Aí você vai subir de nível, vai ser... Então, digamos assim, o que seria o próximo passo? Seria o chamado grupóide fundamental. Depois o grupóide fundamental 2, assim por diante. Então, tem toda uma hierarquia infinita de equivalências desses elementos essenciais dessas estruturas, né? Então, o grupo fundamental registra informação sobre os loops. Por exemplo, a rosquinha, ela tem o loop horizontal, se eu imaginar a rosquinha em cima da mesa, tem um loop horizontal que determina o buraco, e tem um outro loop que determina justamente a grossura da rosquinha. São dois loops essencialmente diferentes, e por isso que dá que é o círculo, na verdade, tem como grupo fundamental os inteiros.
Mas aí produto cartesiano com o outro círculo, que é o da rosquinha, a grossura da rosquinha, que registra a informação sobre os loops num espaço, né? Intuitivamente, os grupos homotopia registram informação sobre a forma básica, ou os buracos, no caso, de um espaço topológico. Espaço topológico com grupos de homotopia diferentes nunca são equivalentes, nunca são homeomórficos, mas o espaço topológico que não são homomórficos, eles podem ter o mesmo grupo de homotopia. Daí, a gente concluir que a homotopia é uma, digamos assim, uma evolução, pode-se dizer assim, do conceito tradicional de homeomorfia em espaços topológicos, porque ele enfraquece ainda mais aquela igualdade, até certo ponto, mais flexível do que congruência entre objetos geométricos, mas dá um sentido perfeitamente tratável matematicamente. Agora, o cálculo de grupos de homotopia é, em geral, muito mais difícil do que qualquer outra das invariantes de homotopia que a gente aprende em topologia algébrica. Então, nesse aspecto é que eu chamei a atenção. Que bom que a gente se deu conta que a gente está enxergando uma utilidade nesse formalismo, que a gente reconhece, o formalismo é carregado, tem toda a sua dificuldade, tem uma barreira de entrada, mas tem, felizmente, me parece que está sendo revelada uma utilidade de extrema importância, que é oferecer ferramentas para se fazer, tornar esse trabalho, não que vai tornar fácil, não é que seja fácil, mas tornar esse problema de calcular e de provar formalizável e, inclusive, quem sabe até, digamos assim, codificável nesses sistemas atuais, e cada vez está evoluindo mais, de conferir provas matemáticas de grande complexidade. São os chamados assistentes de prova, né? Então, aqui estão exemplos de figuras que eu já mencionei isso também ontem na conversa, de figuras com as quais a gente, digamos, trabalhou e concretamente mostrou como formalizar o cálculo do grupo fundamental, por exemplo, do toro simples, onde, como eu falei, tem dois círculos aqui, esses dois loops, né? Aqui tem um loop, que é o loop vertical, e loop horizontal. Essa figura é duplicada, já tem mais, né? Essa aqui, então, é uma figura extremamente bela, geometricamente, a garrafa de Klein, depois o plano projetivo, a faixa de Möbius e o cilindro. Todas elas têm que ser tratadas dessa forma. A gente enxerga onde é que estão os loops e mostra que esses loops são, de certo modo, isomórficos a uma certa figura, uma figura conhecida, por exemplo, produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros, ou coisa do gênero. Então, um artigo que a gente depositou lá no arquivo, que está, inclusive, eu deixei até pronto aqui para abrir, caso aqui, está no... Eu vou mandar esse endereço corretamente, mas veja, aqui está o artigo que a gente, primeiramente, depositou lá em 19 de junho de 2019, que foi justamente a descrição do formalismo e da aplicação digamos assim, do uso do formalismo para calcular e demonstrar o grupo fundamental de algumas dessas estruturas que eu mostrei para vocês. E aí tem aqui o tratamento definindo o que é um loop no formalismo, e mostrando que quantos loops diferentes a gente tem numa figura como essa, e que, por isso, essencialmente, por exemplo, a rosquinha tem 2 loops. Então, cada loop desse pode ser, digamos, colocado em isomorfia com os inteiros, porque o grupo fundamental do círculo é o conjunto dos inteiros. Enfim, essa que é essencialmente. Então, a gente tem aqui, mostramos uma surpreendente conexão entre a teoria da dedução natural desenvolvida por Ora, que tem sido desenvolvida pelo uso de caminhos computacionais. Aí onde entra essa história de caminhos computacionais é justamente uma álgebra, um formalismo para representar caminhos de reescrita entre termos do lambda cálculo tipado, no caso. E aí esses caminhos definiriam uma classe de equivalência que determina que, ora, se M reescreve para N, é porque eles são o mesmo. Mas aí a gente também tendo a possibilidade de codificar esses caminhos num termo específico para caminhos, a gente pode, então, agora traçar ou definir um conjunto de regras de equivalência
para esses caminhos, e aí a gente iterou, ou seja, subiu mais um nível, a gente tem equivalências entre caminhos, e não só equivalências entre termos. Então é por isso que a gente, naquele artigo, a gente tem, por exemplo, o círculo, é o caso mais simples, digamos, o grupo fundamental do círculo é o conjunto dos inteiros. Então, qual é a diferença para, digamos assim, a abordagem oficial, inclusive do livro do tal do Homotopy Type Theory, que está disponível para quem está interesse, está disponível, eu tenho nessas transparências a referência, que pode ser, digamos, baixado e estudado, é que lá, como eu disse, a formulação oficial do chamado tipo identidade de Martin-Luff não incorpora sintaxe apropriada para representar caminhos. Então, tudo vai ser feito na semântica. E, no caso nosso, a gente tem oferecendo concretamente uma maneira de tratar na própria teoria e integrada com toda essa, digamos assim, essa abordagem de provas de tipos e conexões entre dedução e tipagem, que permite que a gente trate o caminho e as equivalências na própria teoria e também baseada em reescrita, só que é em reescrita entre termos que representam caminhos. Ou seja, o nosso formalismo oferece a sintaxe para fazer essa conexão. Então, aqui eu chamei a atenção, porque a gente sabe, quem ouviu a história da demonstração do último teorema de Fermat, sabe da importância da ligação entre áreas completamente separadas, em princípio, na matemática. Você sabe que a chamada conjectura de Taniyama-Shimura, que dizia que toda forma modular corresponde a uma curva elíptica, permitiu, finalmente, depois de 300 e tantos anos, que fosse possível demonstrar o teorema de Fermat. E foi, então, o quê? Uma ponte entre áreas bem distintas, formas modulares e curvas elípticas. E aí o que eu estou dizendo aqui, digamos, enxergar essa conexão entre essas diversas áreas pode trazer muitos frutos. A gente está vendo alguns ainda, mas isso pode ser apenas um começo. Então, um único conceito que está por trás disso tudo, que é caminho. Você tem em computação o caminho de convertibilidade entre termos lambda. Em topologia algébrica é justamente, basicamente, caminho e caminho entre caminho, que a gente chama de homotopia. Em lógica, são as provas de igualdade. A igualdade são, quando você prova a igualdade, você tem uma testemunha que é como partir do primeiro para chegar no segundo. E essa igualdade, esse caminho deve ser inversível, porque é uma relação de equivalência, portanto, não só é transitiva, como é simétrica. Categorias de mais alta ordem, a gente tem o que se chama de policategorias, ou infinito categorias. Depois, em álgebra superior, tem os chamados infinito grupoides. Então, os caminhos acabam sendo conceitos que vão dar suporte ao que se chama de mapeamentos que preservam estrutura. E as equivalências são tratadas dentro da teoria da homotopia. Então, essa é digamos, a observação a respeito desse papel de conexão, de construção de pontes entre uma área de topologia. Eu tirei aqui uma citação recente de um livro que eu tinha me dado conta que existia não muito tempo, que é que fala dessa construção do grupo fundamental, ou seja, de uma maneira super simplificada, a forma como a teoria da homotopia funciona é da seguinte maneira: define-se algum tipo de construção algébrica A e prova-se que ela é invariante, adequadamente invariante em relação à homotopia. Calcula-se A em espaços adequados e mapas e toma-se o problema como sendo resolvido e deforma até o ponto que o passo 2 pode ser usado para resolvê-lo. Então, esses procedimentos, esse passo a passo, na teoria até agora, você observa que para provar, por exemplo, que o grupo fundamental do círculo é o conjunto dos inteiros, leva um bom número de linhas nesse próprio livro. Já é conciso, mas leva mais de uma página e meia. Então, a gente consegue condensar em razão dessa possibilidade de codificar e oferecer por trás, não só a codificação por si só, mas uma semântica por trás que permite aí, digamos, facilitar um pouco, ou pelo menos dar um passo à frente, talvez,
né, em tornar esse trabalho um pouco mais simples em razão da própria existência da anotação e do cálculo. Então, eu estou caminhando para o final do meu tempo, eu imagino, o menino ainda, Marlon, né? Tu não avisou ainda, está faltando pouco tempo, não é isso, Marlon? Então, eu quero trazer aqui 10 minutos. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então, no artigo original de Church, eu tirei aqui da definição das chamadas regras de contração de termos, que mostra o quanto que já está, digamos, embutido, já está implícito na definição de equivalência de termos no lambda cálculo, a noção de caminho, a caminho de reescrita. Olha só, aqui é a contração alfa. Para quem estudou lambda cálculo, é apenas a troca de variável ligada. Aqui é a aplicação, que é a chamada justamente a regra básica da computação do lambda cálculo, que é aplicar um lambda a um argumento e substituí-lo dentro do termo x, m, que as variáveis, as ocorrências do x, que é a contração beta. Agora, a inversa, que ele admite que dois termos são iguais se forem interconversíveis e a relação é simétrica também. Agora, qualquer sequência finita dessas operações é chamada de conversão. Pronto. Uma sequência finita, nesse sentido, considerando que certamente que existe a simetria aqui, tá certo? Que se é finita pode ser o zero, então é reflexiva. E sequência já remete a essa noção de transitividade. Então é o quê? Pegue a menor relação de equivalência que contém as relações definidas pontualmente por essas três regrinhas aqui, conhecidas como alfa contração, beta contração e o inverso da alfa contração. Então, aqui está exatamente a ideia de caminho, mas um caminho, digamos assim, visto como sendo um caminho de reescrita, né? Então, dois termos são iguais se existe um caminho de reescrita. E esse caminho de reescrita, então, sugere uma semântica baseada em caminhos. Ora, nada mais natural. Agora, o que não apareceu desde o surgimento da chamada homotopy type theory era explicitamente a invocação de que seria preciso enxergar o caminho como sendo propriamente um objeto de estudo. E, ironicamente, eles próprios advogam, mas eles não tratam na própria sintaxe, eles remetem à semântica. E nós aqui temos advogado e mostrado desde tempos idos, lá, sei lá, desde 1994, ainda estava lá no Imperial College, quando trabalhava com Gabay, e tinha proposto uma reformulação da regra de construção e manipulação de sequências de reescrita. Naquela época, eu não tinha enxergado a conexão com caminhos, não. Eu devo dizer, eu chamava mesmo de sequência. É sequência de reescrita mesmo. Está aqui, na definição de um dos livros mais considerados como padrão do lambda cálculo, tem a definição quase que literal como sendo caminho, ou seja, P, que é um termo, é beta igual, considerado beta igual, ou beta eta, no caso, as duas regras que não, essa eta nem apareceu no artigo original, é uma outra regra de contração do lambda cálculo que permite, digamos, provar certas propriedades de formas normais. Então, P é beta eta igual ou beta eta conversível se for obtida por uma sequência talvez vazia, por isso que, digamos, representa uma relação reflexiva, finita, portanto, digamos assim, propriamente uma prova, propriamente, e é uma sequência, portanto, é uma relação entre P e Q que é transitiva também. Então, sendo reflexiva, simétrica e transitiva, é uma relação de equivalência. É uma relação de equivalência ao mesmo tempo que determina a existência, ou estabelece a existência de um caminho. Na verdade, e onde isso entrou no formalismo da teoria de tipos? Ora, isso começou lá atrás, em 1934, quando Haskell Curry, que é um dos, vamos dizer assim, dos pioneiros da chamada lógica combinatória, ao estudar os combinadores básicos, que são o chamado combinador identidade, o combinador constante e o combinador da composição de operadores, ele notou que a tipagem é justamente essa ideia mesmo de tipagem de linguagem de programação. Começou com Curry, em 1934. Como é que se infere o tipo de uma determinada expressão formal
Aí ele deu todo o processo baseado nas regrinhas do, por exemplo, SXYZ é igual a XZ aplicado a YZ. Aí quando você vai tipar isso aqui, você vai obter um padrão de tipos nesse formato. Curiosamente, a tipagem enxerga essa setinha como sendo o espaço de funções entre o tipo alfa e o tipo beta. Porém, coincidentemente ou não, na verdade ele se espantou, ele revelou que, no fundo, os padrões de tipos dos combinadores básicos acabam sendo isomorfos, no certo sentido, aos axiomas da lógica implicacional. O que significa dizer que proposições da lógica são tipos. De quê? De suas provas. O que são as provas? São os termos. Então, os termos são provas das proposições expressas pelo tipo. Então, levou a essa interpretação do que se chama de fórmula como um tipo. Cadê? Não está aqui não, eu coloquei na próxima transparência. Nesse momento, o Curry só tinha enxergado essa conexão para a lógica proposicional. E aí, em 1969, um sujeito chamado William Howard, com o qual Martin Löf passou um tempo como professor visitante nesse período de 1968 a 1969, Howard, então, escreveu um artigo e sempre deixou ele como um rascunho, um draft, desde 1969, e nunca publicou. Circulou entre várias pessoas e Martin Löf se inspirou nele. Como foi? É que a implicação, alfa implica em beta, já foi descoberta por Curry como sendo uma espécie de espaço de tipos entre alfa e beta, espaço de funções entre tipos. Mas dá para fazer também uma extensão para todo o formalismo da lógica intuicionística, que é a conjunção, digamos assim, é análoga ao produto, a disjunção análoga ao coproduto. E aí os quantificadores também é como se fosse um produtório, o quantificador universal, e o existencial como se fosse um somatório. Então, com base em todo esse paralelo entre fórmulas e tipos, né, fórmulas como tipos, aqui essa interpretação, Martin Löf saiu de lá, da Universidade de Illinois, em Chicago, não Urbana, não me lembro qual das duas, aí escreveu um artigo em que ele ampliou isso para colocar aritmética também. Então, virou um tipo, uma teoria de tipos, que envolve não só essas analogias de provas como tipo, mas também regras para lidar com tipos finitos, com os números naturais e assim por diante. E aí, em 1973, um ano depois, ele amplia ainda mais, colocando algo diferente, e é isso aqui que passou anos esquecido e abandonado e não entendido, somente recentemente é que levou a essa conexão com a homotopia, que é justamente, do mesmo jeito que você tem essa analogia, a analogia na lógica seria o seguinte: x igual a y, do ponto de vista lógico, ela representa o tipo identidade entre x e y. E o que contém? Aqui contém o quê? Pares ordenados, aqui contém alternativas, aqui contém função também. E aqui contém o quê? Contém caminhos. Então, essa é a conexão que apareceu somente em 1970. Agora, isso levou tempo para ser entendido como sendo algo útil. Ficou muito misterioso. E a ponto de, acho que eu estou terminando meu tempo, né? A ponto de, eu tirei aqui uma citação de um workshop que aconteceu lá em Uppsala, na Suécia, que foi dedicado justamente a procurar entender, já foi em 2006, quando o Voevodsky começou em 2005, a chamar a atenção, porque ele era um matemático que trabalhava em homotopia mesmo, para valer, não era da lógica nem da computação. Ele estava enxergando tudo isso como sendo algo útil para formalizar as coisas que ele fez na geometria, digamos assim, no caso, na topologia algébrica. Aí, a chamada para o workshop dizia assim: o tipo identidade, que é o tipo de objetos de prova para a chamada igualdade proposicional, que é o tipo de Martin Löf, é uma das mais intrigantes construções da chamada teoria de tipos dependentes intencional, também conhecida como teoria de tipos de Martin Löf. Sua complexidade se tornou aparente
com o chamado modelo de grupoide da teoria de tipos. O que é isso? Esses dois caras, em 1994, demonstraram que, diferentemente de todos os outros tipos, que são esses aqui e esse, existe uma única forma normal para cada um desses caras. Porém, quando você move para cá, aí você pode ter duas formas normais diferentes, ou até infinitas formas normais diferentes. Isso porque você pode ter caminhos diferentes entre dois termos que não são interconversíveis. Então, isso significa dizer que eles, digamos assim, exibiram um contramodelo à chamada propriedade da unicidade de provas de identidade. E esse modelo também sugeriu há conexões entre teoria de tipos e teoria da homotopia e categorias de mais alta ordem, certo? Então, o próprio Mike Schumer, esse que eu já mencionei antes, em 2017, num artigo chamado A Lógica dos Espaços, e por muitos anos, essa ênfase aqui sou eu que estou fazendo, por muitos anos, a parte mais misteriosa da teoria de tipos foi o tal de identidade, porque ninguém tinha percebido ainda essa conexão com a semântica de caminhos. Então, essa é a ideia que surgiu. Isso aqui eu vou pular agora, eu estou terminando meu tempo, mas eu trouxe aqui também uma chamada. Acabou meu tempo, Marlon? Não, tem 4 minutos ainda, 3 minutos. 4 minutos ainda, né? Mas eu quero também dar um tempo para alguém queira perguntar alguma coisa, então eu vou procurar concluir logo mais. Então, uma outra chamada, só para dar uma ideia, mais uma vez, do quanto que isso ficou, repito, a formulação dessa, digamos assim, esse paralelo entre provas de igualdade em lógica, a reescrita de termos, vamos falar assim, começou em 1973, mas ficou nesse período todo até 1994, pode-se dizer assim, mais de 20 anos, meio que esquecido, ninguém tinha observado para que serve isso, né? Então, depois que em 2006, aí o topólogo mesmo pegou para valer e disse, não, isso aí tem utilidade, para que serve? É isso aqui, é a semântica da teoria da homotopia, que é uma área muito complexa da geometria, no caso, do estudo de espaços, que, de fato, carece de formalizações, é claro, porque ele, inclusive, considerava importante a formalização da matemática, porque ele próprio teve um resultado importante depois, digamos assim, se deu conta que o artigo foi publicado, mas tinha um erro sério. E aí ele considera importante, desde então, 2006 para a época que ele morreu, a importância de se ter ferramentas computacionais para conferir provas complexas, que o matemático agora, quando vai avaliar, é claro, cada vez mais complexas as demonstrações, a prova do Teorema de Fermat tinha mais de 150 páginas, se eu não me engano, e o cara conseguiu, um sujeito conseguiu encontrar um erro, mas o que o Voevodsky chamava atenção é que a necessidade de formalismo cada vez é maior, porque quem é que vai garantir que uma demonstração extremamente complexa está livre de erros? Então, ele próprio foi vítima disso, e ele pensava que a formalização da teoria de tipos, além de oferecer essa, digamos assim, essa contrapartida dedutiva para as noções da semântica homotópica, ele também oferece uma possibilidade de a gente formalizar provas complexas nessa área e aí mandar o computador conferir para ver se está certo. Então, esse workshop, no caso aqui, chamava atenção para a importância que estava surgindo, isso foi em 2018, né? Teoria de tipos originalmente concebida como digamos assim, uma alternativa contra os paradoxos da teoria ingênua de conjunto, ficou, sei lá, sofreu por um bom tempo nas sombras da teoria axiomática de conjuntos, que se tornou os fundamentos mais importantes da matemática. O primeiro renascimento da teoria de tipos ocorreu com o advento da computação e do desenvolvimento de Bishop, que é um matemático construtivo, da chamada matemática construtiva orientada para a prática. Foi seguido, então, de um resultado, de um fenômeno recente, e não apenas, digamos, defende teoria de tipos como um arcabouço central para atingir o objetivo de matemática completamente formalizada, suscetível à verificação
pelos sistemas de prova assistido pelo computador, mas também encontra conexões inesperadas e bem profundas entre teoria de tipos e teoria da homotopia. Então, com todo esse entusiasmo, tem havido, digamos, muita busca por um entendimento melhor. Por quê? Onde é que entra esses caminhos? E aí, eu volto a repetir, no nosso caso, estamos ofertando o quê? Olha, o caminho entra, sim, no arcabouço formal, e é exatamente a noção de reescrita, que é um caminho, é um objeto matemático formal que tem a propriedade de homotopia, e que pode também iterar, ou seja, eu posso ter um cálculo que define equivalências entre equivalências, ou equivalências entre equivalências, entre equivalência e equivalência, ou seja, fazer a iteração tão, digamos assim, decantada pelo próprio Voevodsky. Então, minha gente, eu vou encerrar com, digamos aqui, o livro, que é uma espécie de contrapartida do projeto de grande porte, que foi criado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em que virou o primeiro livro de matemática de código aberto, como se open source. Qualquer um poderia, em princípio, contribuir para esse livro. Está lá disponível. Essa última versão que eu peguei deve ter, talvez eles estão atualizando sempre que aparece alguma contribuição, mas essa aqui eu peguei do ano passado, de 2020. Esse livro é disponível gratuitamente. Claro que se alguém queira, pode comprar na livraria, no formato bonitinho, como livro, mas ele pode ser baixado sob forma de PDF. E lá na introdução ele diz: a teoria de tipos da homotopia é um novo ramo da matemática que combina aspectos de várias áreas numa maneira surpreendente. É baseada numa conexão recentemente descoberta entre teoria de tipos e teoria da homotopia. Teoria de homotopia é um crescimento da topologia algébrica e álgebra homológica com relacionamentos à teoria das categorias de ordem superior, enquanto que teoria de tipos é um ramo da lógica matemática e da teoria da computação. Embora as conexões entre os dois estejam atualmente no foco de intensa investigação, cada vez fica mais claro que elas são apenas o começo de um assunto que vai levar mais tempo e mais trabalho para completamente entender. E toca em tópicos aparentemente distantes, como grupos de homotopia de esferas, algoritmos de type checking, a checagem de tipos, e a definição de uma estrutura algébrica importante em topologia, que é a chamada infinito grupoide. É isso, minha gente. Obrigado, eu vou parar por aqui. Então, vamos agradecer ao professor Rui. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém se manifesta. Franz Kleber tem. Pode falar, Franz Kleber. Está me escutando? Sim, estou fora. Franz Kleber? Isso, Rui. Aqui de Fortaleza, não sei se você está lembrado. Claro que sim, rapaz, claro. Rui, uma pergunta. Logo no começo, você falou... Sim. Eu já conheço um pouco do seu trabalho, não a fundo, claro, né? Mas no começo você falou que essa apresentação, né, essas conexões entre a teoria homotópica de grupos, né, e esses grupos de homotopia e esses espaços de caminhos aí, como você chama, né? E, claro, motivado por essa teoria de tipos, você falou que isso poderia ser usado para facilitar o cálculo do grupo fundamental, por exemplo, né? Isso. Em que sentido isso poderia facilitar? Porque, em que sentido? Vou deixar a questão aberta assim. Sim. Não, exatamente. Boa pergunta. Se a gente observar aqui, se eu for compartilhar, se a gente observar digamos, a definição usual o método usual de se provar ou calcular um grupo de homotopia, você vai encontrar, digamos assim, uma formulação de o que seria uma deformação entre essencialmente, como você determinar a equivalência entre duas funções. Tá? Então, seria o caminho, né? E aí, quando a gente olha da forma clássica, a gente vê o quanto que
o que falta é uma formalização do que seria, é como a gente tem no lambda cálculo. Quando a gente tem um lambda cálculo, a gente usa ele para quê? Para representar uma função como regra. Enquanto que na topologia algébrica, essas funções que vão transformar uma função f na outra função g, para dizer que elas são homotopicamente equivalentes, elas não têm uma representação como regra, elas são entendidas extensionalmente. E aí isso dificulta, muitas vezes, digamos assim, chegar a uma demonstração convincente, e aí há que se introduzir ferramentas um tanto quanto, digamos assim, trabalhosas, para se mostrar que duas funções são homotopicamente equivalentes, sem ter, digamos assim, a contrapartida formal do que é uma regra F e uma regra G, e, portanto, ter explicitamente critérios de, digamos, de converter ou de mostrar a equivalência entre elas. Enquanto que, se a gente tem uma notação para caminho, vocês estão vendo aí, dá para mostrar, isso aqui é uma álgebra em que a gente está definindo que um caminho vai ser reescrito no outro. E aí tem explicitamente uma justificativa, e essas reescritas vêm de onde? Vêm de regras da lógica que são formalizadas por meio da teoria. Aqui, ó, isso aqui é uma espécie de definição de equivalências entre provas. Vamos pegar uma bem simples aqui, que tem no início, que é quando você tem uma aplicação de uma regra de simetria. Aqui, deixa eu ver onde é que está. Pronto. Se você supõe que você tem, partindo da premissa, essa aqui é meio trivial, mas, de qualquer forma, x igual a y, por causa de uma certa reescrita, um certo caminho R, tá, em A. E se eu aplicar a simetria, eu posso dizer que y é igual a x. Mas se eu aplicar a simetria de novo, eu, obviamente, volto para o mesmo enunciado que eu tinha antes, a mesma premissa. Então, esse caminho que representa a dupla aplicação consecutiva do formador do gerador, no caso, o identificador de caminho, que é a simetria, quando ela é aplicada seguidamente duas vezes, é claro que ela deve ser contraída, ou seja, ela está redundante. Ela partiu de uma premissa e chegou na própria premissa. Então, esse caminho aqui, essa prova, tem que ser declarada como equivalente a essa simplificada. Não houve a necessidade dessa redundância. E essas redundâncias são inspiradas justamente nas redundâncias de teoria da prova em dedução natural, só que trazidas para um nível acima, o nível da equivalência entre provas. Então, quando você fala, por exemplo, de operadores lógicos, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Se você tem x é igual a y por causa de um caminho R, e ele é de A, e se eu aplicar a introdução, como se diz, é o I, né? Fazer um I do x com Z, ou seja, A e B, é uma prova de A e B, e fazer também um par ordenado de Y com Z para formar uma outra prova de A e B, eu vou aplicar a regra definicional sigma ou Xi1, que diz, conforme a regra da definição da proposição A e B, das provas de proposição de A e B, e depois projetar, é porque eu saí do A e cheguei no próprio A. Então, da mesma forma como as regras de redução da dedução natural, eu posso considerar que essa prova aqui é equivalente a uma prova do qual eu parti inicialmente. Não precisava fazer essa redundância, introduzir e eliminar. Então, esse termo aqui é igual a esse, portanto, esse termo de caminho Rzinho deve ser declarado como equivalente, como naturalmente pode ser reescrito esse caminho aqui, para o R propriamente dito. E isso a gente vai elencando da mesma forma como faz para a dedução natural com relação ao primeiro nível normal de proposições e conectivos tradicionais, conjunção, disjunção e todos. E aqui é uma espécie de iteração, é uma formulação das equivalências entre caminhos. Ó, esse caminho aqui deve ser declarado a esse caminho S aqui. Então vai surgir uma regra de contração entre expressões que denotam caminhos. E isso a gente vai associando. As reescritas associadas são conforme digamos assim, o padrão de regra de redução da dedução natural. A mesma forma para o lambda cálculo aqui, ó, do termo lambda, no caso,
das provas da implicação, ou do quantificador universal também. Enfim, é nesse espírito, em que a gente cria, então, essas equivalências, e aí acaba reunindo digamos, uma espécie de conjunto de regras de contração e toma a relação de equivalência entre esses termos que representam caminhos. E aí, o que isso vai facilitar? Excelente a sua pergunta. É a possibilidade de definir o que é um loop em uma dessas superfícies, e aí mostrar que, de fato, existe um isomorfismo entre um loop definido para cada superfície e o caminho reflexividade, porque você sai de um lugar e volta para ele mesmo. Então, ao definir esses caminhos, a gente tem um cálculo específico com identificadores de caminho e as respectivas equivalências, as respectivas classes de equivalência. Então, a gente dá, então, a possibilidade de ter uma representação, do mesmo jeito que a gente tem, repito, o lambda cálculo como a representação das funções como regra, agora a gente está dando uma espécie de representação dos caminhos como regras. Os caminhos, equivalências entre caminhos como sendo regras de reescrita. Então, nesse sentido, a gente pode, digamos, encurtar e facilitar essas demonstrações de equivalências entre caminhos e, portanto, provar o possível isomorfismo entre loops definidos em superfícies. O toro tem 2 loops distintos. A gente pode mostrar que qualquer loop no torus vai ser isomorfo a um ou outro. Portanto, vai ser, na verdade, o grupo fundamental vai ser o produto cartesiano, que são 2 espaços distintos. A mesma coisa para as outras figuras, as outras superfícies, nesse espírito de definir um loop e permitir a formalização das equivalências entre esses loops. Ok. Eu tinha uma pergunta boba, mas a gente já está avançando no tempo, tem uma outra palestra agora, então vamos agradecer ao professor Rui novamente. E a próxima palestra Obrigado. Roberto, coloca o link no... Obrigado, Rui. Obrigado, Cleber. Um grande abraço. Professor. Bom te ver aqui. Um abraço. Você vai apresentar amanhã, não? Não, amanhã não tenho, acho que não tenho nenhuma tem uma sessão técnica, é o seu aluno que vai apresentar, não? Ah, sim, exato. Tem um aluno que vai apresentar um trabalho. Pronto, ele é o matemático que fez boa parte dessas provas aí. Principalmente, no caso, ele vai mostrar a aplicação disso para o grupo fundamental da garrafa de Klein. É isso mesmo. Tá, eu tinha outra pergunta, mas aí, como está acabando o tempo, a Viviane está querendo... Está com chicote, como diz a Cláudia, né? Eu vou deixar a pergunta para amanhã, então. Ok? Obrigado, Rui. Valeu, obrigado, professor. Obrigado. Ok, gente, obrigada. Vamos para a próxima palestra, tá?